Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nosso domingão, dia 10 de março de 2024. Domingão que a gente tem uma grade muito boa, tem vários jogos de alto nível, a começar pelo jogo do City e Liverpool lá na Premier, jogos decisivos aí no semifinais de estadual e tem também a nossa duplinha aqui com a de 173 que tá bem bacana e eu vou passar para vocês, tá? Eu separei 13 jogos para a gente trabalhar. E vou passar aqui de forma bem breve, como eu fiz no vídeo do sábado, tá? Os jogos que se encaixam na mesma análise, eu já vou adiantar e passar aqui para vocês, pra gente não perder muito tempo. E a gente já vai começar com essa bomba aqui, ó. Esse jogaço entre o Liverpool e o City lá na Premier, primeiro e segundo colocados, tá? Expectativa de um jogão, um jogo de gols, um jogo decisivo aí do campeonato. Hoje a gente teve o Arsenal vencendo, tá? Então eles precisam vencer e vai ser um jogo onde a gente vai trabalhar aqui no ambos marcam sim, porque a gente deve ter gols dos dois lados, tá? A gente tem um indicador de gols muito alto, a gente está falando aqui dos melhores ataques aí da competição, o Manchester City muito forte, inclusive eu quero trabalhar a favor do City nesse jogo, mas eu só vou fazer isso no ao vivo, um jogo meio-dia e 45 e para a pré-live o indicativo vai ser o indicativo de ambos marcam sim, porque são os dados aqui que vem trazendo isso pra gente, tá? A gente tem média de custo de gol alta das duas equipes, média de custo de gol 2.0 também alta, muito boa, quantidade de gols marcadas nos últimos 5 jogos, é um absurdo. O Liverpool 19 gols marcados com média de 3.8, um coeficiente de 0.22, e o City 14 gols marcados com média de 2.8 e coeficiente de 0.73. O Liverpool sofreu 5 gols e o City sofreu apenas 4. Mas aqui é um jogo dos tubarões, jogo de time grande. Eu acredito que a gente vai ter gols e gols dos dois lados. E o indicativo é ambos marcam com a odd de 1,44, tá? Para mim, o ideal é você pegar esse jogo no ao vivo, porque esse é um jogo que as duas equipes devem começar se estudando. Eu não acredito em gols logo no início. E aí essa odd vai subir, tá? Mas se você não tem tempo para acompanhar, o indicativo é o ambos marcam. Beleza? Outro jogo com o mesmo indicativo de ambos marcam é um jogo que é antes desse jogo do City. É um jogo às 11 horas. Um jogo lá na França entre o Strasbourg e o Mônaco. Aqui a gente vai baseado nos números. A gente tem média de custo de gols muito boa das duas equipes, quantidade de gols marcadas e sofridas boa também, e coeficiente de variação baixo, ó, o que traz dados homogêneos. Se a gente pegar a Racer, os últimos 5 jogos do visitante jogando fora de casa, a gente vai ver que o ambos marcam sim, bateu em todos, tá? 3-2, 3-2, 1-1, 2-2, 3-1. Então, para essa partida aqui, vem muito forte esse ambos marcam, e ele tá com a odd de 1,57 para você trabalhar aí no pré-live, caso você queira, beleza? Agora indo para outro mercado, a gente vai trabalhar no mercado empate anula para o Young Boys, que é o líder lá na Suíça, jogando contra o Basel. Aqui o Young Boys está com a odd relativamente alta para as odds de mercado de resultado que normalmente vem para ele, né? Porque ele é o líder. Se a gente puxar aqui a tabela, a gente vai ver. Em 26 jogos ele tem 51 pontos. E o bom desse jogo é que ele tem um Servette com 50 pontos atrás, então ele vai ter que jogar aí se ele quiser se manter na liderança, tá? Então aí tem dados favoráveis, é o líder. Nos últimos 5 jogos ele marcou 8 gols, média de 1.6, porém tem um coeficiente de variação alto, ou seja, não são dados homogêneos. E o visitante marcou 7 e sofreu 3. Aqui para a gente trabalhar de forma mais tranquila, o indicativo vai ser o empate anula para o Young Boys. Deve estar pagando 1,35 para você completar no bilhete. Ou assiste esse jogo no ao vivo, tá? Agora a gente vai pegar alguns favoritos jogando fora de casa. E aqui a gente tem um jogo na Turquia, um jogo às 10 horas, entre esse time aqui e o Göztepe. O Göztepe ele é o segundo colocado. Ele está brigando para subir aí para a primeira divisão. Tem 52 pontos. É um time muito bom. Em 25 jogos, marcou 44, sofreu 15. Então ele marcou a mais do que a quantidade de jogos e sofreu menos. Então é um time forte, tá? Fora de casa, ele é o líder da competição. Em 12 jogos, ele ganhou 8, empatou 2 e perdeu 2. Então, aqui, a gente vê que é um time que tem os dados favoráveis. Tem uma odd de 1,68 para o mercado de resultado. Mas eu vou indicar aqui o empate anula. Deve estar pagando 1,25 para você colocar no bilhete e trabalhar de forma mais segura.
Da mesma forma, a gente vai com o jogo do Ludogorets, o jogo meio-dia e 45, o jogo lá na Bulgária, onde o Ludogorets é o líder da competição. Ele tem aqui os dados favoráveis também, assim como o Gostep, tá? 51 pontos. Então ele vem brigando. O segundo colocado também tem 51 pontos. Então é um time que vai jogar para manter a liderança. E com essa odd de 1,60, o indicativo é o empate anula para o Ludogorets. Indo para a Itália, às 14 horas, a gente tem um jogaço entre a Juventus e a Atalanta. A Inter de Milão hoje ganhou, tá? Tá subindo cada vez mais aí. Eu acredito que não vai ser possível alcançar, deve ser campeão. Mas a gente tem a Juventus aí jogando bem e tem a Atalanta em sexto colocado. E para esse jogo aqui, apesar da gente ter duas defesas boas, ó, a Juventus nos últimos 5 jogos sofreu apenas 4 gols. Mas a Atalanta sofreu 8 gols jogando fora e marcou 8, enquanto que a Juventus marcou 11. Tem um ataque muito bom, com média de 2.2 e 0.75. Aqui o nosso indicativo também, devido a esse H-Score e esses dados que eu passei para vocês, é o indicativo de over 1,5 para você colocar no bilhete, pagando muito bem, 1,32, que normalmente é 1,20, 1,25. Então, dá para você, acompanhando ao vivo, pegar essa odd mais alta, trabalhar nesse over 1,5 ou colocar no bilhete. Agora vamos para uma sequência de favoritos jogando em casa, tá? Onde a gente vai trabalhar primeiro aqui com o Bayer Leverkusen e o Wolfsburg. Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Bayer Leverkusen com a odd de 1,27. É o líder isolado. A gente não tem nem o que falar aqui. Tá com 64 pontos. O segundo, o Bayern de Munique, que ganhou hoje, meteu uma goleada. E aqui eu acredito que o Bayer Leverkusen vai continuar jogando aí o fino da bola e vai ganhar, tá? Indicativo de vitória do Bayer Leverkusen e mais de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos, ele marcou 12 gols, com média de 2.4, o coeficiente de 0,63 e sofreu apenas 3 gols. Tem uma defesa muito boa também, beleza? Para outro jogo de favorito, um jogo às 18h30, é um jogo de, se eu não me engano, quartas de final. A gente teve hoje o Internacional ganhando o seu jogo de quarta de final de 3-0. E aqui também o nosso indicativo vai ser vitória do Grêmio, que terminou a primeira fase da competição em segundo colocado atrás do Internacional. É um time que vem muito bem. 11 jogos, marcou 23, sofreu 10, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E aqui a gente vai, para ser direto, indicar a vitória do Grêmio e mais de 1,5 gols aí na partida. Às 14h30, na Espanha, a gente tem aqui o Real Madrid, todo poderoso Real Madrid, jogando contra o Celta de Vigo. Real Madrid, que é o líder isolado. A Girona estava ganhando, não sei se ganhou. Mas aqui, o Real Madrid, além de ser um time forte, ele vai pegar o Celta de Vigo, que é um time bem fraco aí. 17º colocado, com 24 pontos. Perdeu 13 jogos. E aqui, sendo bem direto, a gente pode trabalhar sim com a vitória do Real Madrid com mais de 1 gol na partida, tá? Acredito que o Real Madrid vai vencer e vai vencer bem. Agora a gente tem outro favorito aí que tá voltando a ser a sensação, que é a Inter Miami, jogando com Busquets, com Messi, com Suárez. É difícil de ganhar. As defesas lá na MLS são muito fracas. E aqui, para ser bem direto, a Inter Miami começou bem, ganhando seus jogos em casa, empatando os jogos fora. E aqui a gente vai trabalhar com a vitória da Inter Miami, pagando aqui acima de 1,50, beleza? 1,52. Às 11 horas a gente tem na Premier League o jogo entre o Brighton e o Nottingham Forest. Aqui também a gente vai trabalhar com um favoritismo do Brighton. É uma equipe chata dentro de casa, tem dados favoráveis. Nos últimos 5 jogos marcou 10 gols, com média de 2, coeficiente 0,94, sofreu 4, enquanto que o visitante marcou 7, sofreu 10. Se a gente pegar a tabela de classificação, a gente vai ver que o Brighton é o 9º colocado, enquanto que o Forest é o 17º, tá? Aqui a gente vai trabalhar com esse favoritismo do Brighton. Porém, se você quiser ser mais conservador, você trabalha com empate anula, deve estar pagando 1,20, 1,25, beleza? Mas o indicativo é vitória do Brighton. Na Série A da Itália, a gente tem o Milan jogando às 11 horas, também como favorito, com a odd de 1,41 contra a Empoli. O Milan está lá em cima na tabela, é o 3º colocado com 56 pontos, jogando em casa. A equipe do Milan ganhou 9, empatou 2 e perdeu 2 em 13 jogos, marcou 22 e sofreu 8. Aqui é a favorita e vai ser aqui que a gente vai indicar vitória do Milan a 1,41
ou você acompanha no ao vivo para pegar essa odd mais alta também, tá? E o último jogo de favorito é o Fenerbahçe, que precisa vencer, tá nessa briga aí com o Galatasaray. Porém, a gente tem uma odd aqui muito reduzida, 1,17. E para aumentar essa odd, ou você trabalha com handicap negativo, -1, -1,5, ou vitória do Fenerbahçe e mais de 1,5 gols na partida, tá? E para finalizar, vou trazer a nossa duplinha do dia. Tá uma duplinha muito bacana, segura, onde a gente vai trabalhar os dois favoritos e líderes das competições, que é o Bayer Leverkusen para vencer e o Real Madrid para vencer a uma odd de 1,73. Que a gente não vai nem colocar mais de um gol para querer aumentar essa odd. E a gente vai trabalhar no básico do básico para trazer uma odd de 1,73, onde eu vou trabalhar com mês stake, R$ 50, tá? Porque a gente vai buscar aí no ao vivo essas cotações mais altas, tá?